Cuidei da minha tia por 10 anos e no momento da herança recebi uma máquina de costura velha. Meus primos riram de mim, mas quando cheguei em casa, fiquei espantada com a carta dentro da máquina. O ar na sala de reuniões do advogado parecia pesado e viciado, impregnado com o cheiro de papel antigo e da ganância mal disfarçada dos meus primos. Eu me sentia pequena, encolhida em uma poltrona de couro que era grande demais para mim. Do outro lado da mesa de mogno polido, os 5 filhos da minha tia Joana me fuzilavam com os olhos. Seus rostos, normalmente bronzeados e sorridentes em fotos de viagens caras, estavam agora contorcidos em uma mistura de impaciência e desprezo. Eles não me queriam ali. Para eles, eu era apenas a sobrinha pobre, a filha da ovelha negra da família que casou por amor com o marceneiro. O advogado, um homem de cabelos grisalhos e expressão cansada, pigarreou e ajustou os óculos na ponta do nariz. Continuando com a leitura do testamento da senhora Joana, sua voz era monótona, quase um zumbido, mas cada palavra caía como uma pedra no silêncio tenso. Ele listou propriedades, ações, valores em contas bancárias. A cada item, um dos meus primos se ajeitava na cadeira, um sorriso presunçoso surgindo no canto dos lábios. Eles já haviam dividido tudo entre si em suas mentes. A joalheria da mãe, a casa no lago, o apartamento de cobertura, os carros de luxo. Era um banquete e eles eram os lobos famintos. Eu mal respirava. Por que eu fui chamada? Eu não esperava nada. Os 10 anos que passei ao lado da minha tia foram por amor, não por uma recompensa. Vê-la sorrir, ouvir suas histórias, segurar sua mão, essa tinha sido a minha herança. Mas o olhar dos meus primos dizia o contrário. Eles achavam que eu estava ali com a mesma sede que eles, e isso os ofendia. E por fim, disse o advogado, fazendo uma pausa dramática que pareceu durar uma eternidade. Os 5 se inclinaram para a frente. O ar ficou ainda mais denso. E para minha amada e dedicada sobrinha Vanessa. Senti meu coração dar um salto. Todos os olhos se viraram para mim, afiados como facas. Que cuidou de mim com um amor e uma paciência que nunca me esquecerei. Eu deixo algo de imenso valor sentimental para mim. A minha primeira e velha máquina de costura. Um silêncio chocado pairou na sala por um segundo. Apenas um. Então, a primeira risada explodiu, vinda de Ricardo, o mais velho. Foi como uma represa se rompendo. Logo, todos os 5 gargalhavam, alguns batendo na mesa, outros se curvando para a frente com lágrimas de escárnio. Uma máquina de costura, um deles zombou. 10 anos de serviço de enfermeira para ganhar uma sucata. Pelo menos agora você pode remendar suas roupas velhas, priminha, disse outra, limpando uma lágrima de riso. Eu senti meu rosto queimar. A humilhação era como uma onda de calor que subia do meu peito para o meu rosto. Eu não consegui olhar para eles. Fixei meus olhos no advogado, que me olhara com uma expressão de pena. Ele me estendeu um documento. Minha mão tremia quando peguei. Era o atestado de posse da máquina. Minha mente se desligou daquela sala fria e viajou para o passado, para muito antes daquele dia. Lembrei-me da minha infância. Nossa casa não tinha o luxo da casa dos meus tios e primos. As paredes não eram adornadas com obras de arte e não tínhamos um carro novo a cada ano. Meu pai era marceneiro, um homem de mãos calejadas e coração gigante. Minha mãe, que veio de uma família onde o dinheiro era tudo, tinha escolhido o amor em vez da riqueza, uma decisão que os seus irmãos nunca a perdoaram. Mas em nossa casa, o que faltava em luxo, sobrava em carinho. O cheiro de madeira e o bolo de fubá da minha mãe era o perfume do meu lar. Meus primos me olhavam de cima a baixo nas raras reuniões de família. Comentavam sobre minhas roupas simples, sobre o fato de eu não frequentar os mesmos clubes que eles. A única pessoa naquela galáxia de snobismo que me enxergava era a tia Joana. Ela era a matriarca, a mais rica de todos, mas seu coração era o oposto de sua conta bancária. Ela me buscava nos fins de semana, não para me levar a restaurantes caros para exibir sua riqueza, mas para passear no parque, tomar um sorvete e conversar. Ela me dava livros de presente, não joias. Dizia que as histórias nos levam a lugares que o dinheiro não pode comprar. Então, 10 anos atrás, o mundo dela virou de cabeça para baixo. O AVC. Lembro-me do pânico, das ligações no meio da noite. No hospital, a preocupação da família era palpável, mas eu via a diferença. Meus pais e eu estávamos preocupados com ela, com a mulher vibrante que agora mal conseguia falar. Meus primos estavam preocupados com a assinatura dela nos cheques. Quando ela sobreviveu, mas ficou com o corpo paralisado em grande parte, a verdadeira face de todos se revelou. Ela podia pagar por uma equipe inteira de cuidadores.
os melhores do país. Mas eu via a tristeza em seus olhos. A ideia de estranhos cuidando de sua higiene, de sua alimentação, a humilhava. Eu não quero ser um fardo, Vanessa, ela me disse um dia, com a voz fraca. Você não é um fardo, tia. Você é minha tia, eu respondi segurando sua mão. Naquele dia, tomei a decisão que mudaria minha vida. Eu tinha 20 anos e estava no 2º ano da faculdade de administração. Eu vou cuidar de você. Ela protestou, disse que eu tinha um futuro, que não podia desperdiçar minha juventude. Mas eu fui firme. No fundo, eu sabia que estar ao lado dela não era desperdício, era um privilégio. E assim, sem que ela soubesse no início, eu tranquei minha matrícula na faculdade e me mudei para a ala de hóspedes de sua enorme casa. Os 10 anos seguintes da minha vida foram dedicados a ela. E agora, naquela sala, a recompensa por essa dedicação era o riso zombeteiro dos filhos que mal a visitavam. Saí da sala do advogado com a cabeça erguida, ignorando os sussurros e as risadinhas que me seguiam pelo corredor. O documento que me dava a posse da máquina de costura parecia pesar 1 tonelada em minhas mãos. Do lado de fora, o ar fresco foi um alívio, mas não conseguiu limpar a amargura da humilhação. Enquanto eu caminhava para casa, minha mente continuava a vagar pelos anos que passei com minha tia. Os primeiros tempos foram os mais difíceis. Eu tive que aprender tudo na prática. A rotina era exaustiva. Começava antes do sol nascer, preparando os remédios, ajudando-a com sua higiene pessoal com o máximo de dignidade que eu conseguia proporcionar. Eu aprendi a cozinhar seus pratos favoritos, adaptando as receitas para que ela pudesse engolir com facilidade. Lia o jornal para ela todas as manhãs e, à tarde, líamos romances, viajando para outros mundos enquanto estávamos confinadas nos muros daquela mansão. Havia também os exercícios de fisioterapia, dolorosos para ela e para mim, que via sua frustração a cada movimento que seu corpo se recusava a fazer. Os filhos dela apareciam esporadicamente. Chegavam em seus carros importados, davam um beijo estalado na testa da mãe, perguntavam superficialmente se ela estava bem e logo mudavam de assunto para seus próprios interesses. Mãe, o gerente do banco ligou, preciso que a senhora autorize uma transferência. Mãe, estou pensando em trocar de carro, o que a senhora acha do novo modelo alemão? Eles viam a mãe não como uma pessoa que precisava de afeto, mas como uma central de soluções e, principalmente, uma fonte de dinheiro. Eu, a cuidadora silenciosa no canto da sala, era invisível para eles, a menos que precisassem de algo. Vanessa, traga um copo de água para sua tia e um uísque para mim. Por 5 longos anos mantive meu segredo. Minha tia acreditava que eu havia conseguido transferir meus estudos para um formato online, que eu estudava à noite. Eu não tive coragem de contar a verdade, de lhe dizer que havia abandonado completamente a faculdade. Eu não queria que ela se sentisse culpada. Para mim, o que eu estava aprendendo com ela sobre a vida, sobre resiliência e sobre a dignidade na adversidade valia mais do que qualquer diploma. A verdade, no entanto, sempre encontra um jeito de aparecer, e ela veio na forma de uma carta oficial da universidade, um comunicado padrão sobre matrículas trancadas há muito tempo. Por um descuido meu, a carta foi parar junto com a correspondência da minha tia. Eu estava no jardim quando a ouvi me chamar. Sua voz tinha uma firmeza que eu não ouvia há anos. Quando entrei no quarto, ela estava com a carta na mão. Seus olhos, geralmente tão gentis, estavam cheios de uma dor e decepção que me atingiram como um soco no estômago. Vanessa, o que é isto? Ela perguntou, a voz tremendo um pouco. Eu não consegui responder. Apenas abaixei a cabeça, sentindo as lágrimas brotarem. Você mentiu para mim, ela disse, não com raiva, mas com uma tristeza profunda. Você abandonou seus sonhos por minha causa, por 5 anos. Eu nunca lhe pedi isso. Eu nunca quis isso. Tia, por favor, não foi um sacrifício, eu disse, finalmente encontrando minha voz. Eu quis fazer isso. Estar com a senhora é mais importante. Mais importante que o seu futuro? Não, minha querida. Nada é mais importante que o seu futuro. Eu vivi a minha vida, construí o que eu tinha que construir. Você está apenas começando. Ela respirou fundo e então olhou bem no fundo dos meus olhos. Escute com atenção o que vou lhe dizer. O dinheiro vai e vem.
As casas podem desmoronar, os carros enferrujam, as joias podem ser roubadas. As pessoas que amamos um dia partem. Mas há uma coisa que ninguém jamais pode tirar de você. Ela fez uma pausa, garantindo que eu estava absorvendo cada palavra. O conhecimento. Podem tirar tudo de nós, menos o conhecimento. Aquelas palavras ecoaram no quarto e se cravaram na minha alma. Naquele dia, ela me fez prometer que eu voltaria a estudar. Eu não quero que você dependa de ninguém, nem de um marido, nem da sorte, e muito menos de uma herança. Eu quero que você dependa da sua própria capacidade, da sua própria inteligência. Ela foi irredutível. E eu, vendo a força que renascia nela por essa causa, não pude recusar. Na semana seguinte, com a ajuda dela, refiz minha matrícula na faculdade, desta vez em um curso noturno. Minha rotina ficou ainda mais louca. Eu cuidava dela o dia todo e à noite ia para as aulas, voltando tarde para casa, exausta, mas com um novo senso de propósito. Minha tia me esperava acordada. Ela queria saber sobre minhas aulas, sobre o que eu estava aprendendo, começou a me pedir para ler meus livros didáticos para ela. E foi assim que uma nova fase do nosso relacionamento começou. Ela não era mais apenas a tia que eu cuidava, ela se tornou minha mentora. E eu, mal sabia, estava recebendo a lição mais valiosa da minha vida, uma que me prepararia para o futuro de uma forma que nenhuma herança monetária jamais poderia. Minhas noites na faculdade e os dias com minha tia se fundiram em um ciclo poderoso de aprendizado. O que eu via nos livros de administração ganhava vida nas histórias e nos ensinamentos de Joana. A mansão, que antes era um lugar de cuidado e silêncio, transformou-se em nossa sala de aula particular. Depois que eu a ajudava com o jantar e a preparava para a noite, eu me sentava ao lado de sua cama com meus cadernos e livros. "O que você aprendeu hoje, minha querida?" ela perguntava, com os olhos brilhando de interesse. Eu contava a ela sobre teorias de mercado, estratégias de marketing ou análise de balanço. E ela, com a experiência de quem construiu um império do zero, traduzia tudo aquilo para o mundo real. "Essa teoria é boa no papel, Vanessa", dizia ela, "mas ela não leva em conta o pânico. Quando o mercado entra em pânico, a lógica vai pela janela. As pessoas não vendem porque precisam, vendem porque estão com medo. E é aí que quem tem coragem e conhecimento encontra as melhores oportunidades." Ela me contava como enfrentou as grandes crises econômicas do país, como viu concorrentes fortes quebrarem porque estavam endividados demais, vivendo no luxo e sem reservas. "Eles riam de mim", ela confidenciou uma noite. "Diziam que Joana era mão de vaca, que eu não sabia aproveitar a vida. Mas quando a tempestade veio, os barcos de luxo deles afundaram, e meu pequeno barco sólido continuou a flutuar." Seu foco principal, no entanto, era a joalheria. Ela me ensinou os segredos do negócio, coisas que não estavam em livro nenhum. Falou sobre como avaliar a pureza de uma pedra apenas pela forma como a luz a atravessava, sobre a importância de construir um relacionamento de confiança com os garimpeiros e lapidadores, sobre como o valor de uma joia não estava apenas no material, mas na história que ela contava. Enquanto isso, meus primos, que agora administravam a joalheria, tratavam o negócio como um caixa eletrônico pessoal. As visitas deles continuavam breves e focadas em dinheiro, mas agora eu as via com outros olhos. Eu entendia os relatórios que eles traziam para a mãe assinar. Via as retiradas exorbitantes para despesas de representação que eu sabia serem festas e viagens. Via as decisões de compra impulsivas baseadas em tendências passageiras e não em valor duradouro. Lembro-me de uma tarde em que Ricardo, o mais velho, entrou no quarto esbravejando. Estava furioso porque um grande lote de pedras que ele havia comprado por uma fortuna foi avaliado por um valor muito inferior. "Aquele vendedor me enganou, mãe. Vou processá-lo", ele gritava, andando de um lado para o outro. Minha tia pediu para ver a nota da compra e o relatório de avaliação. Ela olhou os papéis por um longo tempo e suspirou. Um suspiro cansado, de quem repete a mesma lição há anos. "Ricardo, você não foi enganado. Você foi ignorante", disse ela, com a voz calma, mas firme. "Você pagou o preço de uma pedra de primeira linha por uma qualidade inferior. Se você tivesse olhado a cor, a clareza, como eu lhe ensinei tantas vezes, teria visto na hora.
Você comprou com os ouvidos, não com os olhos. Acreditou na conversa do vendedor em vez de acreditar no seu próprio conhecimento. Conhecimento que você se recusa a adquirir. Ricardo ficou vermelho de raiva e vergonha. Murmurou uma desculpa e saiu batendo a porta. Depois que ele foi embora, um silêncio pesado ficou no quarto. Eu me aproximei da minha tia e ajeitei seu travesseiro. Tia, comecei com a voz baixa. Por que a senhora não ensina tudo isso para eles, de verdade, como a senhora me ensina? Ela virou o rosto para mim e em seus olhos havia uma tristeza antiga, a dor de uma mãe que conhece os limites de seus filhos. Oh, minha querida, ela disse com um sorriso fraco, eu ensinei, ou pelo menos tentei. Desde que eles eram pequenos eu abri os livros, mostrei as planilhas, os levei para a loja, para as minas. Eu ofereci a eles um mapa do tesouro, Vanessa. Mas eles nunca se interessaram pelo mapa. Eles só queriam o baú já aberto, sem o trabalho de decifrar o caminho. Para eles, o conhecimento é um fardo. O dinheiro é a liberdade. Eles não entendem que o verdadeiro poder, a verdadeira liberdade, vem do que você sabe, não do que você tem. Aquelas palavras me marcaram profundamente. Eu comecei a entender. Meus primos não eram maus por natureza, talvez. Eram fracos, mimados pela riqueza que não ajudaram a construir e preguiçosos demais para aprender a mantê-la. E o desprezo que sentiam por mim estava se transformando. A chacota dele já não me feria. Lá vai a nerd da família, um deles disse uma vez, me vendo chegar com meus livros da faculdade. Cuidando da mamãe e dos livrinhos. Que vida emocionante! Eu apenas sorri. Eles não tinham ideia de que, enquanto eles esvaziavam o baú do tesouro, eu estava aprendendo a desenhar o mapa. Em meio à rotina intensa de cuidados e estudos, havia um pequeno refúgio de paz para mim. O jardim da mansão. Era um lugar espetacular, com canteiros de rosas de todas as cores, árvores antigas que ofereciam uma sombra generosa e o som constante de água de uma pequena fonte de pedra. Era o domínio de Simão. Ele era o jardineiro, um rapaz quieto e focado, alguns anos mais velho que eu. Eu o via de longe, sempre trabalhando com uma dedicação impressionante, tratando cada planta com um cuidado que beirava a reverência. Nossos primeiros contatos foram tímidos. Eu saía para tomar um pouco de ar fresco e ele, ao me ver, apenas acenava com a cabeça, um gesto rápido, antes de voltar ao seu trabalho. Mas um dia, ele se aproximou. Ele tinha acabado de podar uma roseira e segurava a rosa mais perfeita que eu já tinha visto, de um vermelho aveludado e profundo. Com licença, ele disse, com a voz baixa e um pouco rouca pelo desuso. Esta aqui, ela floresceu hoje. Achei que a senhora gostaria de vê-la de perto. Ele me estendeu a rosa, tendo o cuidado de remover todos os espinhos do caule. Ela é linda, eu respondi genuinamente tocada pelo gesto. Obrigada, Simão. Aquele pequeno ato de gentileza abriu uma porta entre nós. A partir daquele dia, nossas conversas se tornaram mais frequentes. Eu descobri que ele não era apenas um jardineiro. Ele era um estudioso da terra. Ele me explicava sobre os ciclos de cada planta, sobre como a lua influenciava a seiva e como criar o solo perfeito para cada espécie. Sua paixão era contagiante. Nesses momentos eu me esquecia do ambiente pesado dentro de casa, da doença da minha tia, dos meus primos gananciosos. No jardim, com Simão, eu era apenas Vanessa. Descobri que ele também estudava à noite, fazendo um curso técnico de agronomia. Ele sonhava em um dia ter seu próprio negócio, uma pequena empresa de paisagismo. Tínhamos isso em comum, o desejo de construir algo nosso através do esforço e do conhecimento. Claro que essa aproximação não passou despercebida pelos meus primos. Eu estava sentada com minha tia perto da janela do quarto, que dava para o jardim, quando 2 deles passaram pelo corredor. Eles não sabiam que podíamos ouvi-los. Olha lá, priminha! Já arrumou um passatempo? Fica de conversinha com o jardineiro o dia todo. O outro riu, uma risada curta e cruel.
É o sangue, não tem jeito. A mãe dela fez exatamente a mesma coisa. Trocou o nome, o conforto, a vida que podia ter, por um marceneiro. Essa aí vai seguir o mesmíssimo caminho. Vai acabar casada com um Zé Ninguém. Pelo menos a gente sabe que ela não é interesseira, o primeiro completou a piada. O coitado não deve ter nem onde cair morto. Eu senti meu corpo enrijecer, esperando que minha tia não tivesse ouvido. Mas ela ouviu. Ela apertou minha mão suavemente, eu olhei para ela e, em vez de raiva, vi um sorriso sereno no seu rosto. Virei meu olhar para o jardim. Vi Simão de joelhos, preparando a terra com as mãos, com o suor escorrendo pelo rosto, concentrado e digno. E então olhei para a lembrança dos meus primos, com suas roupas de grife e seus sorrisos vazios. Pela primeira vez, os comentários deles não me atingiram. Soaram apenas patéticos. Eles não conseguiam enxergar o valor de um homem como Simão, porque eles mesmos não tinham valor algum além do dinheiro que não conquistaram. Naquela noite, eu contei à minha tia sobre Simão. Contei sobre seus sonhos, sobre seu trabalho duro, sobre a gentileza em seus olhos. Ela me ouviu com atenção, sem interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento, pensativa. Seus primos medem as pessoas pelo que elas têm no banco, Vanessa, ela disse finalmente, com a voz clara e sábia. É uma medida pobre que não revela nada sobre a alma de alguém. Um homem de verdade não se mede pelo carro que dirige ou pela casa onde mora. Ele se mede pelo caráter, pela honestidade do seu trabalho e pela bondade que ele oferece ao mundo. Ela fez uma pausa e olhou bem nos meus olhos. Se esse rapaz, Simão, tem essas qualidades, então você encontrou uma joia muito mais rara e preciosa do que qualquer uma que já vendemos na nossa loja. Não deixe que a opinião vazia de gente vazia te impeça de ser feliz. As palavras dela foram a bênção que eu precisava. Na tarde seguinte, no jardim, enquanto Simão me oferecia outra rosa perfeita, eu tomei sua mão. Ele me olhou, surpreso. O que meus primos pensam ou dizem não me importa, eu disse a ele. Eu vejo quem você é, e eu gosto muito de quem você é. Um sorriso largo e sincero iluminou o rosto dele, e naquele momento, sob o olhar das árvores antigas e o perfume das rosas, nosso namoro começou. Eu tinha encontrado um parceiro, um cúmplice, alguém que, assim como eu, entendia que a vida se constrói com as mãos e com o coração, não com o dinheiro herdado. O tempo, que antes parecia se arrastar na rotina de cuidados, de repente começou a correr. Quase 10 anos haviam se passado desde o AVC da minha tia. 10 anos em que eu tinha me transformado de uma jovem perdida em uma mulher com propósito. Tudo graças a ela. Nosso laço era a coisa mais forte em minha vida. Simão, com sua presença calma e seu amor incondicional, tornou-se meu pilar, mas tia Joana era minha fundação. E então, essa fundação começou a tremer. A saúde dela, que se mantivera estável por tanto tempo, apresentou uma piora súbita e implacável. Os médicos não tinham mais o que fazer. Era o corpo dela que estava desistindo. Cada dia era uma pequena despedida. Eu passava as noites em uma poltrona ao lado de sua cama, segurando sua mão, com medo de adormecer e perdê-la no silêncio da madrugada. Eu chorava baixo para que ela não me ouvisse. Eu não queria que ela visse minha dor. Queria que seus últimos dias fossem de paz. Em contraste com a minha tristeza, a ganância dos meus primos florescia como erva daninha. A deterioração da saúde da mãe parecia um cronômetro para eles, marcando o tempo que faltava para que finalmente pusessem as mãos em tudo. Eles começaram a frequentar a casa com mais assiduidade, mas não para oferecer conforto. Eles vinham para medir, para planejar, para cobiçar. Seus olhares não se demoravam na mãe frágil na cama, mas percorriam os quadros nas paredes, os móveis antigos, os objetos de arte. A cena mais horrível que presenciei aconteceu numa tarde de domingo. Eu estava indo para a cozinha buscar um copo de água para a tia, quando passei pela sala de estar. Os 5 estavam reunidos ali.
Não falavam baixo, como se estivessem de luto, mas com uma animação de quem planeja uma festa. O conversível vermelho é meu, já avisei. Sempre foi meu sonho. Pode ficar, respondeu uma das minhas primas. Eu não abro mão da casa no lago. Já tenho até o projeto do novo deck que vou construir. E a joalheria? Vamos vender ou alguém vai ter a coragem de tentar tocar aquilo? Perguntou um terceiro e todos riram, sabendo que nenhum deles tinha a capacidade ou o interesse de trabalhar. Eu parei no corredor, escondida pela porta entreaberta, com o estômago revurado. Eles estavam dividindo os despojos de uma batalha que sua mãe ainda lutava. Falavam dela como se já estivesse morta. A frieza deles era de uma crueldade que eu não conseguia compreender. Voltei para o quarto com o coração em pedaços. Não pela herança que eles dividiam, mas pelo absoluto desamor que demonstravam pela mulher que lhes deu a vida. Infelizmente, o fim chegou algumas semanas depois. Foi uma manhã tranquila. Eu estava lendo para ela como sempre fazíamos. Ela parou de respirar. Simples assim. Sem dor, sem alarde, apenas partiu. A dor que senti foi avassaladora, um buraco que se abriu no meu peito. Eu tinha perdido minha tia, minha mentora, minha melhor amiga. O funeral foi um espetáculo de hipocrisia, com meus primos recebendo os pêsames com rostos compungidos que não enganavam ninguém. Eu fiquei em um canto, com Simão ao meu lado, segurando minha mão. Ele era o único, além dos meus pais, que entendia o tamanho da minha perda. Para minha completa surpresa, alguns dias depois, recebi uma ligação do advogado da família. Eu havia sido convocada para a leitura do testamento. Meus primos ficaram furiosos com a minha presença na sala de reuniões. Seus olhares me diziam que eu era uma intrusa, uma usurpadora. O advogado começou a leitura. Tia Joana, inteligentemente, havia deixado claro no documento as limitações da lei brasileira. Ela destinou 50% de todo o seu patrimônio, o máximo permitido por lei, para diversas instituições de caridade e abrigos para idosos. Meus primos bufavam de raiva nos seus assentos. O advogado explicou que os outros 50% seriam divididos igualmente entre os 5 filhos. Cada um ainda receberia 10% do total, uma fortuna inimaginável para a maioria das pessoas, mas para eles parecia uma ofensa. A ganância deles era tão grande que se sentiam roubados pela caridade da própria mãe. E então o advogado chegou na parte que me dizia respeito. E, por fim, para minha amada e dedicada sobrinha Vanessa, eu deixo a minha primeira e velha máquina de costura. O riso deles ecoou na sala, exatamente como na minha lembrança. A mesma humilhação, as mesmas piadas cruéis. 10 anos de dedicação por uma antiguidade inútil? Que presente maravilhoso! Desta vez, no entanto, algo diferente aconteceu dentro de mim. A dor da humilhação ainda estava lá, mas misturada a ela, havia uma estranha calma. Eu olhei para o documento que o advogado me estendeu. Era um presente da minha tia. O último. Poderia ser um pedaço de madeira velha, não importava. Era dela. Eu me levantei, peguei o papel e, sem dizer uma palavra, caminhei para fora da sala, deixando para trás o som do riso deles e o cheiro de sua vitória podre. Eu não sabia, mas carregava comigo não o símbolo da minha humilhação, mas a chave para o meu futuro. 2 dias depois da leitura do testamento, um pequeno caminhão de fretes parou em frente ao meu modesto prédio. 2 homens, com alguma dificuldade, descarregaram a herança. Uma máquina de costura antiga, pesada, de ferro preto com arabescos dourados já desbotados pelo tempo, encaixada numa mesa de madeira escura com um grande pedal de ferro fundido. Simão me ajudou a levá-la para dentro. Colocamos lá num canto da minha pequena sala. Ocupava um espaço enorme, um elefante branco, um lembrete físico da zombaria dos meus primos. Mas eu não sentia raiva ao olhá-la. Sentia uma melancolia doce. Passei a mão pela superfície de madeira gasta, imaginando as mãos da minha tia ali, talvez quando ela ainda era uma jovem sonhadora, antes de construir seu império. Simão ficou olhando para a máquina com a cabeça inclinada,
uma expressão de curiosidade no rosto. Eu nunca vi uma assim de perto, ele disse, agachando-se para observar o pedal. Minha avó tinha uma máquina de pedal, mas era bem mais moderna que essa. O desenho, os detalhes, isso aqui é muito antigo. Era da minha tia. Foi a primeira dela, eu disse com a voz embargada. É só o que me restou. Não diga só, ele respondeu levantando-se e olhando para mim com seriedade. Vanessa, isso é uma relíquia, tenho quase certeza. Vamos pesquisar. Sentamos juntos em frente ao meu computador. Simão, com sua paciência de jardineiro, começou a digitar descrições. Máquina de costura antiga, de pedal ferro preto. As primeiras imagens que apareceram eram parecidas, mas não iguais. Então ele encontrou o nome do fabricante gravado em uma pequena placa de metal quase ilegível na lateral da máquina. Digitamos o nome e a palavra história. O que encontramos nos deixou boquiabertos. Vários sites de colecionadores e até mesmo de museus apareceram. Descobrimos que aquele modelo específico era um dos primeiros a serem fabricados para uso doméstico, datado de por volta de 1852. Uma peça de museu, uma raridade que os colecionadores disputavam. O valor estimado era alto, muito alto, mas não havia um consenso, pois pouquíssimas unidades ainda existiam no mundo. Eu não acredito! Eu sussurrei olhando da tela do computador para a máquina na minha sala. Espere, tem mais, disse Simão, apontando para a tela. Ele havia encontrado uma postagem em um fórum de restauradores. Um homem mostrava fotos detalhadas de um modelo quase idêntico. Olha aqui, Vanessa. A postagem dizia: muitos não sabem, mas estes primeiros modelos vinham com um engenhoso compartimento secreto na lateral da mesa, disfarçado como um painel decorativo. Era usado para guardar agulhas, carretéis e pequenos tesouros pessoais. Nós nos olhamos por um segundo e, sem dizer uma palavra, corremos até a máquina. Ajoelhamo-nos no chão, procurando pelo painel. A madeira era escura e a junção quase imperceptível. Mas Simão, com seus olhos treinados para detalhes, encontrou. Era um pequeno pedaço de madeira que não seguia exatamente o padrão do resto do entalhe. Ele o pressionou. Nada. Puxou. Nada. Então ele o deslizou suavemente para a direita. Ouvimos um clique suave. Uma pequena gaveta com não mais que 10 centímetros de largura se abriu. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Com os dedos trêmulos eu a puxei para fora. O interior era forrado com um veludo roxo, agora desbotado e puído. E sobre o veludo, aninhado como se estivesse dormindo há um século, havia um tesouro que desafiava a lógica. Um colar de pérolas perfeitamente esféricas, um anel com uma safira do azul mais profundo que eu já vira, um broche de diamantes que faiscava mesmo na luz fraca da sala, e embrulhadas em um pedacinho de seda, algumas pedras preciosas soltas, brilhando com uma promessa de fortuna. Eu estava em choque, incapaz de processar o que via. Simão estava igualmente atônito. E então eu vi. Debaixo de tudo havia um envelope amarelado pelo tempo, com meu nome, Vanessa, escrito na caligrafia elegante e familiar da minha tia. Com as mãos tremendo, tanto que mal conseguia segurar o papel, eu abri o envelope e desdobrei a carta. A tinta estava um pouco borrada em alguns pontos, como se lágrimas tivessem caído sobre ela enquanto era escrita. Comecei a ler em voz alta. Minha querida e amada Vanessa, se você está lendo esta carta, é porque meu tempo neste mundo acabou. E você, com o seu coração bom, aceitou meu último e mais estranho presente. Perdoe-me por esta artimanha. Sei que a leitura do testamento deve ter sido um momento de humilhação para você. E isso parte meu coração. Mas eu precisava que fosse assim. Eu te amo como a uma filha, você sabe disso. Você foi a luz dos meus últimos 10 anos. Pela minha vontade, eu teria deixado tudo para você, pois sei que você é a única que honraria meu legado com sabedoria e trabalho. Mas conheço meus filhos, conheço a lei. Deixar uma grande parte da herança para você resultaria numa batalha judicial interminável, que eles travariam por pura maldade e que te consumiria por anos. Eles jamais aceitariam.
Então, eu lhes dei o que eles queriam, dinheiro e bens que pudessem ver e tocar. E para você, eu dei algo que eles jamais valorizariam. Eu lhes dei um objeto que aos seus olhos de ignorância e arrogância não passa de lixo velho. Eles jamais suspeitariam. Eles riram de você. Mas a verdade, minha querida, é que a piada é sobre eles. Este tesouro é seu. É uma parte da minha história que guardei em segredo. Use-o não para luxar, mas para construir. Use-o para ser livre. Use o conhecimento que tentei te passar. Crie a sua própria vida, seu próprio caminho, sem dever nada a ninguém. Essa é a minha verdadeira herança para você. Com todo o amor que uma tia pode sentir, Joana. Quando terminei de ler, as lágrimas que eu segurava desabaram, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de amor, de gratidão, de um entendimento tão profundo que doía. Eu chorei pela inteligência, pela astúcia e, acima de tudo, pelo imenso amor que minha tia tinha por mim. Ela não tinha me desamparado. Pelo contrário, ela tinha me protegido da única maneira que podia. Ela tinha me dado a vingança mais elegante e silenciosa, uma que meus primos jamais sequer saberiam que existiu. Nos dias que se seguiram, a pequena sala do meu apartamento parecia um santuário. A máquina de costura em um canto, a carta da minha tia e as joias guardadas em segurança. O choque inicial deu lugar a um senso de responsabilidade avassalador. Aquilo não era um bilhete de loteria premiado, era um voto de confiança, uma missão que minha tia havia me deixado, e eu não iria falhar. Temos que ser inteligentes, eu disse a Simão, ecoando as palavras da minha tia. Não podemos cometer erros. Seguindo o conselho da carta, a primeira decisão foi não gastar um centavo daquele dinheiro. Ele não era para comprar um carro novo ou um apartamento maior. Era capital semente, o alicerce para construir o futuro que minha tia sonhou para mim. Nossa primeira tarefa foi lidar com a máquina de costura. Uma peça daquela importância não poderia ser vendida em um site qualquer. Passamos dias pesquisando, lendo sobre leilões de antiguidades e especialistas em maquinário histórico. Encontrei o nome de um senhor, um professor de história aposentado, que era considerado a maior autoridade do país em artefatos da Revolução Industrial. Marquei uma visita com o coração na mão. Recebemos o professor em meu apartamento. Ele era um homem idoso, de óculos grossos e um ar de quem já viu de tudo. Mas quando seus olhos pousaram na máquina, só a postura mudou. Ele se aproximou em silêncio, quase com reverência. Ele tocou o ferro fundido, traçou os entalhes dourados com a ponta dos dedos e analisou o mecanismo do pedal. Inacreditável! Ele murmurou, mais para si mesmo do que para nós. É um modelo original, de 1852. Eu só tinha visto exemplares assim em fotografias de arquivos internacionais. E o estado de conservação é impecável. Ele olhou para nós com os olhos brilhando. Minha jovem, você tem ideia do que tem aqui? Isto não é um móvel, é um pedaço da história. Ele nos contou que o maior museu de tecnologia e história do país sonhava em ter uma peça como aquela em seu acervo. Ele se ofereceu para mediar a negociação. Algumas semanas depois, a proposta oficial chegou. O museu queria adquirir a máquina para que ela fosse a peça central de uma nova exposição sobre a história da indústria e o papel da mulher no trabalho doméstico. Eles me pagaram um valor que, por si só, já era mais dinheiro do que eu jamais imaginei ter na vida. Vê-la sendo levada por especialistas, com todo o cuidado, para um lugar onde sua história seria contada e admirada por milhares de pessoas, me encheu de um orgulho imenso. Era o destino certo para o primeiro tesouro da minha tia. O segundo passo foram as joias. Aqui a voz da tia Joana ecoava em minha mente, alertando sobre os perigos e a desonestidade do setor. Eu não podia simplesmente entrar na primeira joalheria que encontrasse. Usei o conhecimento que ela me passou para pesquisar os gemólogos mais respeitados, aqueles conhecidos pela discrição e pela ética. Encontrei um avaliador independente, um homem que não comprava nem vendia, apenas certificava o valor e a autenticidade das peças, garantindo que não haveria conflito de interesses. Levei as joias ao seu escritório, um lugar seguro e discreto. A reação dele foi de um profissionalismo contido,
Mas os seus olhos não escondiam a surpresa. Ele confirmou que as pedras eram de uma qualidade excepcional e os designs clássicos e atemporais. Os valores eram, como a carta sugeria, exorbitantes. Seguindo a sabedoria da minha tia, decidi não liquidar tudo. Vendi a maioria das peças através de um leiloeiro de confiança que o avaliador me indicou. O dinheiro foi transferido para uma conta de investimentos que abri com a ajuda de um consultor financeiro. Fiquei apenas com 2 peças. O anel com a safira azul profunda, que me lembrava a cor dos olhos da minha tia, e o colar de pérolas, que representava a elegância e a força dela. Eram minhas lembranças, meu elo tangível com ela. Com o capital garantido, a fase mais importante começou. Simão e eu passávamos as noites em claro, não em festas ou comemorações, mas debruçados sobre a mesa da cozinha, que agora era nosso escritório. Com meus livros da faculdade de um lado e as lembranças dos ensinamentos da minha tia do outro, eu comecei a traçar meu plano de negócios. Eu não queria competir no mundo do luxo inatingível dos meus primos. Aquilo não era para mim. Minha visão era outra, uma inspirada na minha própria história e na crença da minha tia de que a beleza deveria fazer parte da vida. Eu criei minha própria joalheria, mas com um foco diferente. Minha marca seria dedicada a criar joias simples, elegantes e de alta qualidade, com um valor acessível. Peças que uma jovem pudesse comprar para comemorar sua formatura, que um marido pudesse dar de presente no aniversário de casamento, que uma mulher pudesse se presentear para celebrar uma conquista pessoal. Joias que contassem as histórias das pessoas comuns. A verdadeira herança da minha tia não era o dinheiro, era o conhecimento, e eu estava pronta para usá-lo. Com um plano de negócios em mãos e o capital no banco, o sonho começou a tomar forma. Aluguei uma pequena loja em uma rua charmosa e movimentada, um lugar com grande fluxo de pessoas, mas longe do circuito de ultraluxo onde a joalheria da minha tia e dos meus primos estava localizada. Simão, cujo negócio de paisagismo também começava a florescer, projetou uma fachada linda e acolhedora, com flores que mudavam a cada estação. O interior da minha loja era o oposto da dos meus primos. Em vez de mármore frio, madeira escura e balcões que criavam uma distância entre o vendedor e o cliente, optei por um ambiente claro, com madeira natural, iluminação quente e vitrines abertas. As joias não estavam trancadas como tesouros inatingíveis. Elas estavam ali para serem tocadas, experimentadas. Eu queria que as pessoas se sentissem à vontade, que pudessem sonhar sem se sentirem intimidadas. O sucesso não foi imediato, mas foi constante. Foi construído cliente a cliente. Eu mesma ficava no balcão, aplicando tudo que tia Joana me ensinou sobre pedras e metais, mas também aplicando o que ela me ensinou sobre pessoas. Eu ouvia as histórias dos meus clientes, o que eles queriam celebrar e os ajudava a encontrar a peça perfeita dentro de seu orçamento. Minha marca se tornou sinônimo de luxo possível, de design de bom gosto e, acima de tudo, de honestidade. Enquanto meu pequeno negócio fincava raízes e crescia, um carvalho forte e saudável, a árvore gigante dos meus primos, começava a apodrecer por dentro. Sem a sabedoria e a mão firme da tia Joana para guiá-los e, principalmente, para frear seus impulsos, a incompetência deles veio à tona de forma devastadora. As notícias corriam no mercado. Primeiro foram os fornecedores reclamando de pagamentos atrasados, depois clientes importantes reclamando da queda na qualidade das peças e do péssimo atendimento. Eles, que nunca aprenderam a trabalhar, não tinham paciência para os detalhes que transformam uma joia em uma obra de arte. Eles tomaram uma sucessão de decisões catastróficas. Tentaram modernizar a marca, gastando uma fortuna em campanhas de marketing com celebridades vazias que não tinham nenhuma conexão com a história da empresa. Fizeram compras milionárias de lotes de diamantes da moda, que saíram de linha na estação seguinte
e encalharam no estoque. E o pior de tudo, continuaram a usar a empresa como seu caixa eletrônico pessoal, sangrando as finanças para manter um estilo de vida insustentável. O dinheiro da herança, que eles achavam que era infinito, evaporou como fumaça. Eles gastaram em futilidades que desafiavam a razão. Anos mais tarde, fiquei sabendo por um antigo funcionário da família que um dos meus primos, em uma viagem para Dubai, se gabou de ter pago quase $500 em uma única garrafa de água enriquecida com flocos de ouro. Água. Eles literalmente beberam a herança. Enquanto eu reinvestia cada centavo de lucro na minha empresa, comprando equipamentos melhores, contratando mais um artesão e planejando a abertura de uma loja online, eles vendiam os ativos da deles para cobrir os rombos. Primeiro foi o apartamento de cobertura, depois a casa do lago. Por fim, os carros de luxo. A cada venda, davam uma festa, como se estivessem celebrando, quando na verdade estavam queimando os móveis para se aquecer por mais uma noite. A queda final foi melancólica. A joalheria que minha tia construiu com suor, inteligência e décadas de trabalho duro, a marca que era um símbolo de prestígio e qualidade, fechou as portas. A notícia saiu em uma pequena nota na seção de economia do jornal. Falência. Dívidas impagáveis. Fim de uma era. Eu li a notícia sentada em meu escritório, que agora ficava nos fundos da minha segunda loja, que eu havia acabado de inaugurar em outra parte da cidade. Olhei para o anel de safira no meu dedo. Não senti alegria pela desgraça deles. Senti uma profunda tristeza pela destruição de um legado. Eles não haviam perdido apenas dinheiro. Eles haviam jogado fora a história da própria mãe, a prova viva de sua genialidade. E fizeram isso por nada, por uma vida de aparências que agora tinha desmoronado, revelando o vazio que sempre existiu por baixo. A lição da minha tia se provava, mais uma vez, a mais pura verdade. Sem conhecimento, a riqueza é apenas um fardo esperando para ser perdido. A falência da joalheria da família foi o golpe de misericórdia. Sem a fonte de renda que sustentava suas vidas, meus 5 primos se viram completamente perdidos. As dívidas acumuladas eram imensas. Os credores levaram o que restava. De uma hora para outra, eles, que nasceram em berço de ouro e nunca se preocuparam com um boleto, estavam enfrentando o despejo e as ligações de cobrança. O desespero se instalou. Eu os via de longe, com uma sensação de estranheza. Eu morava na mesma cidade, mas vivia em um universo diferente, um que eu construí com meu próprio esforço. Minha joalheria prosperava, o site de vendas online era um sucesso, e eu já planejava a 3ª loja. Simão estava ao meu lado, nosso amor e nossa parceria mais fortes do que nunca. Éramos um time, celebrando cada pequena vitória. Certo dia, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Ricardo, meu primo mais velho. Sua voz, antes tão arrogante e imponente, estava fraca, hesitante. Ele me pediu para encontrá-lo. Disse que era um assunto de família. Concordei e marquei um encontro no café perto do meu escritório. Quando cheguei, os 5 estavam lá, sentados a uma mesa, parecendo deslocados e abatidos. Suas roupas, embora ainda de grife, estavam amassadas e gastas. Seus rostos carregavam o peso de noites mal dormidas e de uma humilhação que eles nunca imaginaram sentir. A antiga zombaria em seus olhos havia sido substituída por um olhar vazio. A conversa foi difícil. Eles me contaram a extensão do desastre. Estavam todos endividados, sem ter para onde ir. Pela primeira vez na vida, eles me pediram algo. Não como uma ordem, mas como um apelo. Pediram dinheiro. Eu os escutei em silêncio. Olhei para cada um deles e não vi os monstros que me humilharam, mas pessoas quebradas, adultos que nunca aprenderam a crescer. E pensei na minha tia. O que ela faria? Ela não os abandonaria, mas também não lhes daria o caminho fácil. Ela os ofereceria uma ferramenta, não a solução pronta. E eu sabia o que precisava fazer. Eu não vou dar dinheiro a vocês.
Eu disse com a voz calma, mas firme. Todos eles baixaram o olhar, esperando o não final. Dar dinheiro apenas adiaria o problema. Vocês gastariam e logo estariam na mesma situação. O que vocês perderam não foi só dinheiro, foi a direção. Fiz uma pausa e respirei fundo. Mas eu vou oferecer algo mais. Minha empresa está crescendo. Eu preciso de pessoas. Ofereço a vocês um emprego. Não um cargo de diretoria, não um salário de luxo. Ofereço um começo. Um trabalho na área de logística, no estoque, no atendimento ao cliente. Um salário honesto para que possam recomeçar e a oportunidade de aprenderem um negócio de verdade, do chão da fábrica para cima, se quiserem. O silêncio na mesa foi total. A proposta ficou no ar, um teste final ao que restava do orgulho deles. 2 dos meus primos, os mais novos, depois de uma longa pausa, levantaram a cabeça. Havia lágrimas nos olhos deles. Nós aceitamos, Vanessa, disse um deles com a voz embargada. Obrigado. Eles haviam chegado ao fundo do poço e perceberam que a única saída era para cima, não importava quão baixo fosse o primeiro degrau. Mas os outros 3 reagiram como eu temia. A ofensa tomou conta de seus rostos. Você está brincando? Disse Ricardo com o resquício da antiga arrogância. Você, nos oferecendo uma esmola? Um emprego no seu estoque? Nós éramos donos de um império. Eu nunca vou trabalhar para você, disse outra com desprezo. Prefiro pedir na rua a me submeter a essa humilhação. Eu apenas assenti lentamente. A oferta está de pé para quem quiser. A escolha é de vocês. Levantei-me, paguei a conta e fui embora. Naquele dia, 2 dos meus primos começaram uma nova vida. Foi difícil para eles, mas com o tempo eles aprenderam o valor do trabalho e da humildade. Os outros 3 desapareceram, vivendo de favores, afundados em dívidas e no orgulho que os impediu de recomeçar. Hoje, sentada na minha sala, na sede da minha empresa, que já tem 5 lojas e emprega dezenas de pessoas, eu olho para o anel de safira no meu dedo. Não sinto triunfo nem a alegria pela desgraça alheia. O que sinto é uma imensa e serena gratidão. Eu entendi que a melhor resposta para a zombaria deles não foi a minha riqueza, mas a minha paz. A minha vitória não foi vê-los cair, foi ter a força para oferecer a mão quando eles estavam no chão. Eles achavam que a herança da minha tia estava nas casas, nos carros, nas contas bancárias. Mas a verdadeira herança, a única que importa, estava escondida em uma máquina de costura velha e uma frase que ecoa em minha mente todos os dias. Podem tirar tudo de nós, menos o conhecimento. Minha tia não me deixou uma fortuna. Ela me deixou um mapa para construir a minha. E esse sim é o bem mais precioso.